Estamos aqui na Fenaló com um queridíssimo amigo Marcelo Nobre, o advogado, amigo meu pessoal, conselheiro do CNJ por 2 mandatos, escolhido pela Câmara no segundo mandato, uma unanimidade. Marcelo, muito bem-vindo à Fenaló, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Queria primeiro, o Marcelo é um conhecedor da feira, estamos completando 20 anos de Fenaló. Você conhece desde a sua origem da Fenaló até hoje. Como que você vê essa trajetória, desde os primórdios, a evolução e hoje? E queria te pedir se você pudesse fazer um paralelo com o mercado da advocacia, dos escritórios. Tá bom? Primeiro quero agradecer, Guto, você, como você disse, um amigo pessoal, você é meu amigo, a família Avocar é toda minha amiga, né? Todos os que estão aqui atrás das câmeras são pessoas queridas que eu prezo muito e com quem eu convivo. Tenho esse prazer. Muito obrigado pelo convite, por esse momento, pela honra. Eu realmente estive aqui 20 anos atrás, no início da Fenaló. A Fenaló era outra Fenaló, né? Não é essa que eu estou vendo hoje. Impressionante a mudança nesses 20 anos, que obviamente hoje a gente diz, essa mudança ela é óbvia, a tecnologia durante 20 anos, o que ela mudou, o que ela cresceu, né? Mas 20 anos atrás, se nós perguntássemos daqui a 20 anos como será, eu não sei se eu imaginaria o que é hoje, né? Esses 20 anos realmente, blockchain, né? GPT, chat GPT, coisas assim, realmente, inteligência artificial, hoje tão propalada pelo presidente do Supremo. Então são coisas assim que realmente não se imaginava, né? O relógio da Apple que você fala e responde, ouve. Então assim, a gente chegou realmente nesses 20 anos de Fenaló num crescimento talvez não previsível para quem não é da área tecnológica. E a gente pode dizer, Marcelo, que essa identidade da Fenaló de hoje, ela está colada nas mudanças todas dos escritórios da advocacia, né? Quer dizer, a Fenaló é um reflexo, é uma integração, vamos chamar assim, entre o mercado e o que a Fenaló vende para esse mercado. Então talvez a gente possa fazer esse paralelo, dizer também da evolução dos escritórios, novos processos, novas maneiras de ver. Não sei se é possível dizer isso. Muito interessante a tua pergunta. Sabe o que eu me lembro quando você me pergunta isso? Eu lembro do meu tio, que foi o Gama, que foi quem aprendeu tudo com meu pai, e eu não tive a oportunidade de ter meu pai no meu crescimento profissional, estudantil, mas o meu tio, irmão da minha mãe, que me ensinou tudo, né? Que me fez advogado. E eu lembro dele já com a máquina elétrica. A máquina elétrica já foi algo, mas ainda era tranquilo, porque era uma máquina. Só que tinha um visor, você escrevia, aparecia no visor, aí você apertava e escrevia o parágrafo, né? Aquilo já foi uma grande mudança. Para essas pessoas que não têm contato, não nasceram com a tecnologia, nós temos uma dificuldade maior. Mas não tem como nenhum escritório de advocacia, como nenhuma pessoa, como nenhum setor, nenhuma área, não ter uma atenção redobrada e se dedicar ao estudo e ao aprimoramento da questão tecnológica, né? É o mundo de hoje, a gente não consegue se desvencilhar disso. O escritório, existe algum escritório sem computador hoje? Existe algum escritório sem 2 telas hoje para ler o processo e para escrever na outra? Tem algum escritório hoje sem internet, sem Wi-Fi, sem... Então, assim, são coisas inimagináveis. E eu vou querer, então, ver se você teria um exemplo da tecnologia dentro da sua atividade. Marcelo é um advogado das instâncias superiores, atua em Brasília. Se você tem algum momento que você puder, só para traduzir como exemplo, o que significa essa tecnologia, né? O que é essa... Olha, eu fui do Conselho Nacional de Justiça, Guto, você sabe disso, de 2008 a 2012. Era uma época que não se compara hoje, mas foi de um início muito interessante, porque todo o processo judicial eletrônico, ele começou para o judiciário, processo judicial,
para o judiciário todo, mais de 91 tribunais, no CNJ. O CNJ é que começou a pensar sobre como fazer com que aquelas pilhas de processos fossem para o computador e virasse um sistema, onde qualquer pessoa podia consultar, podia fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Hoje, magistrados até despacham do celular. Mas voltando ainda à minha época de CNJ, que não tinha essa tecnologia toda, o que nós víamos era um crescimento para a digitalização dos processos, que hoje já está sacramentado, mas naquela época não. E na minha época de Conselho Nacional de Justiça, teve uma crise no Senado em 2009 e os meus colegas encerraram os seus mandatos. O meu estava diferente do mandato deles, eu cheguei depois. E os indicados novos, que já estavam todos indicados, precisavam passar pela sabatina no Senado, que é obrigatória, e pela votação no plenário para aprovação para a nomeação do presidente da República. E como tinha uma crise no Senado, não tinha sabatina nem votação no plenário. Teve uma briga entre senadores e tudo aquilo causou uma crise. E o término do mandato de alguns e a indicação de outros que precisavam passar pelo Senado demorou 60 dias. Só sobrou você. Eu virei 60 dias o CNJ. O presidente do CNJ é sempre o presidente supremo, então estava lá, era o ministro Gilmar Mendes, e o ministro do STJ é sempre o Corregedor-Geral Nacional de Justiça. E na época era o ministro Gilson Dipp. Então era o presidente Gilmar, o ministro Gilson Dipp e eu. Os outros 12 membros, porque são 15, então tira o ministro Gilmar, tira o ministro Dipp e eu, os outros 12 estavam todos, e todos os segmentos, Justiça do Trabalho, Ministério Público, OAB, Senado, estavam todos representados através de mim. Eu era o único membro. E não tinha sessão. Como é que você vai fazer uma sessão com um só? Não tinha sessão. E aí eu tinha era julho, eu tinha uma viagem marcada com a família, não tinha problema nenhum. E por que não tinha problema nenhum? Porque como o processo no CNJ já era todo eletrônico, porque o CNJ foi criado em 2004, instalado em 2005 e se iniciou. Ele já tinha o processo todo eletrônico e não físico. Então nós todos trabalhávamos no processo já com 2 telas. Foi uma antecipação de todo o Judiciário Nacional. E a gente conseguia entrar no sistema e ler os votos, despachar, fazer qualquer coisa de um computador. E o que aconteceu comigo nesse período? Em julho de 2009 eu fui para uma cidade chamada Ushuaia. Tem 2 Ushuaias, um no Chile e um na Argentina. Eu fui para a Argentina, que é considerado o fim do mundo, a cidade do fim do mundo. E tem uma placa lá, fim do mundo. Eu estava lá com a minha família, quando o meu gabinete entra em contato comigo e diz: existem 2 liminares para serem apreciadas. A minuta está no seu computador. E eu à noite, então, porque o fluxo de internet, de pessoas do hotel que iam usar o computador era menor, a minha família foi dormir, eu desci, analisei as 2 liminares, fiz o meu voto, produzi ele, e depois de algumas horas eu assinei de lá. E a liminar foi dada. Então você imagina, estamos falando de 2009, nós estamos em 2023, já mudou demais de lá para cá, imagina o que vai mudar. Deixa eu te perguntar, então, em relação, a gente acabou de ter, que diz respeito a isso que você falou, a gente acabou de sair de uma pandemia, né, há pouco tempo, e nessa pandemia houve uma evolução imensa da tecnologia, em certo sentido forçada, mas que veio para ficar. Um dos aspectos são as audiências, né, que passaram a ser, o Tribunal de São Paulo deu um exemplo fantástico, em curtíssimo espaço de tempo, conseguiu trabalhar esses processos, inclusive até com números maiores do que tinham antes. E aí eu queria, você é advogado, né? A gente tem um ponto de vista da magistratura, como que você vê as audiências virtuais, né? Se elas de fato vieram para ficar, e como que você vê do lado positivo, eventualmente se tiver algum lado negativo para a advocacia? Olha, eu vou falar como advogado a minha visão sobre o que você está me perguntando. Eu acho que algumas questões e algumas matérias são absolutamente possíveis e devem ser feitas virtualmente, eletronicamente. Não tem problema você fazer determinados temas
um processo que seja quase que 100% virtual. Não tem problema. Por exemplo, uma discussão de contrato de locação. Você tem algumas questões lá, testemunhas e tudo, mas na minha interpretação é um processo que você não tem tanta necessidade de ter uma audiência presencial. Um divórcio litigioso, eu já acho que é um pouco mais complicado. Você tem testemunhas, muitas vezes você tem os filhos, um filho já adolescente que é chamado a falar, a dar o depoimento de como quer ficar com a mãe, com o pai, com os dois, guarda compartilhada. O juiz precisa ver isso de uma forma que não seja através da lente, de uma câmera. Não é a sua área, mas no criminal a gente pode falar sobre isso também, né? A necessidade... Eu atuo um pouco até no criminal, mas nas instâncias superiores, né? Nos tribunais superiores. Mas você pega, por exemplo, a audiência de custódia. É difícil você pegar alguém que está preso e movimentar ele por uma cidade, por exemplo, como São Paulo, com o trânsito que tem, com os problemas que tem. Não é fácil, não é algo fácil. O virtual ajuda, É o ideal? Às vezes não. Às vezes realmente ele está numa situação ali, o preso, que ele não pode falar coisas que presencialmente ele falaria. O juiz pode perceber no depoente, ali na pessoa presa, acusada e presa, alguma situação, por exemplo, que no virtual ele não vê, através da câmera não vê. Um roxo, uma agressão, uma situação de coação. Então, são situações que a gente vai ter que aprimorar. Agora, repito, alguns processos não tem a menor necessidade de você estar presencial, né? Um acidente de carro. Os nossos entrevistados, poucos com a sua experiência em instâncias superiores. E aí queria trazer, então, essa discussão para as instâncias superiores. Quando o ministro decide de que coisas que você sabe, não, mande a sua defesa virtualmente, que vamos analisar. Como que é lidar o advogado com os ministros do Supremo nessa questão de que há uma necessidade, às vezes, de uma fala presencial e que os ministros indicam? Você acha que há compreensão, a advocacia é respeitada nisso? Veja, são duas situações um pouco distintas. Assim. No processo, você apresentar a sua defesa, você apresentar um recurso, não tem problema nenhum dele ser virtual. Tem problema nenhum dele ser através do sistema. A questão que eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado é na questão do despacho do memorial. Né? Mandar um memorial com vídeo, mandar um memorial de despacho através de um áudio, só enviar por e-mail um memorial, eu acho que muda tudo. Inclusive para o magistrado. Eu já fui julgador, eu tive no CNJ, eu já julguei. Então eu sei que muitas vezes você sente do próprio advogado se você está com a razão e você fica com mais razão ainda. Você percebe que o advogado não tem razão. Então assim, o despacho ele é importante, ele é fundamental para você conseguir fazer justiça. Mas eu entendo o lado dos ministros quando eles dizem que é impossível, com o volume que o Supremo, por exemplo, tem, o próprio STJ, de se fazer tudo dessa forma presencial. É uma situação muito difícil. Então a gente tem que buscar a conciliação entre os dois, né? Sobre essa questão, conciliar. Como é que a gente faz a questão dos processos, né? São muitos processos e a necessidade do advogado exercer de forma plena a sua defesa. O ministro Gilmar tem um julgado extraordinário que fala o seguinte: não adianta você apresentar uma defesa e o julgador chegar e dizer a defesa foi apresentada folhas tais. Não, ele tem que considerar aquela defesa, tem que avaliar e combatê-la. O advogado não tem razão em sua defesa por conta disso. Ele tem que enfrentar os argumentos da defesa, senão não é uma defesa plena. Dizer só que o advogado, que a parte trouxe a sua defesa, não justifica. Ele tem que enfrentar os argumentos da defesa e afastá-los quando for o caso ou acolhê-los. Pensar só mais um aspecto da tecnologia, porque senão a gente também não... São tantas ferramentas novas.
Você imagina uma decisão de um juiz ou um encaminhamento de um advogado feito por inteligência artificial? Eu não acredito, eu não acho que... Se você pegar um processo de massa, vamos supor, plano de saúde. Então você tem 10 mil processos, 10 mil casos, relativamente parecidos, tem um ou outro detalhe ali. Então você pode até pensar como é que a solução fica, né, e pegar os escritórios de massa, que hoje tem 10, 20, 30 mil processos, e eles têm ali já uma petição padronizada, muda um nome, muda um outro argumento, alguma coisa assim. Você pode até pensar que nesses casos talvez você consiga usar a inteligência artificial para fazer isso. Mas na imensa maioria dos casos, você tem ali partes, situações, matérias que não tem a menor condição de você fazer através de um caso como esse. Porque não são todos os casos iguais. Todo homicídio é igual? Não. Impossível. Na área criminal é impossível. É impossível. Você tem que julgar presencialmente. Mas mesmo na área civil, né, cada processo é um processo e tem uma característica. Até um acidente de carro tem características diferentes. Estava na preferencial? Não estava. Estava de cinto? Não estava. Estava na velocidade? Não estava. Então, assim, são casos absolutamente distintos. Então, acho que nos casos onde você tem processos de massa, talvez você consiga fazer alguma coisa com a inteligência artificial. Fora isso, e olha que eu já acho difícil nesses casos, né? Caso de INSS, por exemplo, negativa de INSS de aposentadoria. Você tem uma forma padronizada, né? Qual é o indeferimento que já é padronizado pelo INSS para alguém? Aquilo serve para 10 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, né? Um volume imenso. Então, talvez nisso pode existir alguma coisa. Agora, fora isso, acho muito difícil. Cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa, uma parte é uma parte. Você, só para a gente encerrar, seu filho seguiu sua carreira, já mostrando ser brilhante advogado, formado pela São Francisco. E eu queria ver você, junto com ele ali, conversando com ele, aonde você vê a diferença da nova advocacia, com a sua experiência toda, onde você vê, para a gente falar um pouco também do futuro. Vamos falar um pouco do futuro através do meu filho. Isso. Meu filho diz que a advocacia não tem a menor condição. A advocacia na área litigiosa, ou seja, aquela dos processos, do enfrentamento, das audiências, do julgamento, ele diz que não tem a menor condição de continuar como é. Por quê? Ele mesmo não tem o desejo de ir para essa advocacia contenciosa, como a gente chama. Por quê? Ele diz para mim assim, primeiro, eu não vou ler 50 laudas de uma pessoa que não sabe escrever. Eu não consigo. Segundo, eu não consigo esperar 8 anos para o final, 8, 10, 12 anos para o final de um processo. Então, assim, o jovem que está saindo das universidades, passando no exame da ordem e advogando, eles vão mudar isso. Eu acho que não vai ter condição de ficar como hoje nós somos. Nós vamos ter que ser muito mais objetivos e o judiciário vai ter que ter uma celeridade maior e nós vamos ter que, senão a gente não atrai os jovens. Meu filho, por exemplo, hoje, ele mesmo diz, eu tenho muita dificuldade para ir para o contencioso do direito, né? Para a briga. Vamos ver se então a Fenaló continua atendendo a nova advocacia também. Eu acho que ela já atende muito mais a nova do que a velha. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado, gente.